Sabe quando a gente olha para um mapa e vê uma montanha num papel totalmente liso? Como isso é possível? Bom, a resposta para isso é uma ciência que literalmente molda o mundo debaixo dos nossos pés. É a topografia. E é sobre como a gente aprende a ler as formas do nosso planeta que vamos falar hoje. Pois é, a grande pergunta é essa, né? Como é que se pega algo tão complexo, em 3D, com montanhas, vales, planícies, e consegue colocar tudo isso numa coisa plana, como um mapa ou uma tela de computador? Parece mágica, mas não é. É exatamente o problema que a topografia veio para resolver. Olha só nosso caminho de hoje. A gente começa entendendo o que é topografia, depois vamos ver como decifrar os mapas, dar uma olhada nas ferramentas que se usam e, o mais legal, como esses dados viram decisões importantes, que afetam o dia a dia. Garanto que no final tudo vai se conectar. Então, vamos lá. Para responder aquela pergunta inicial, a gente precisa começar do começo, com uma base bem sólida. Afinal, o que é, de fato, a topografia? Então, de um jeito bem direto, a topografia é a ciência que, basicamente, desenha o chão em que a gente pisa. Ela que pega o mundo real, com todas as suas subidas e descidas, e transforma isso em mapas, em modelos, que são a base para quase tudo que se constrói por aí, sabe? De uma casa simples até uma cidade inteira. Mas, peraí, é importante fazer uma distinção aqui. A topografia foca em áreas menores, um bairro, uma fazenda, e para esse tamanho dá para considerar o chão como plano. Já a geodésia estuda áreas gigantescas, tipo países, e aí ela precisa levar em conta que a Terra é redonda, a curvatura. É isso que faz a topografia a ferramenta ideal para projetos locais, bem detalhados. E quem é a estrela principal de todo esse estudo? É o relevo. Simples assim. Ou seja, todo o conjunto de formas da superfície. As montanhas, os vales, as planícies. É exatamente isso que a topografia quer entender e, claro, desenhar. E quando se fala em desenhar o relevo, o que é que se mede exatamente? Bom, a topografia está de olho nas altitudes, nos desníveis do terreno. Sabe, a diferença de altura entre um ponto e o outro, na inclinação, se é um morro muito íngreme ou uma área mais plana, e também nas formas maiores, como os vales e as bacias hidrográficas. Isso é super importante porque são essas coisas que definem para onde a água da chuva vai correr e onde é bom para construir. Ok, agora que já sabemos o que é, vamos para a parte que eu acho mais legal. Como é que os topógrafos fazem a gente enxergar o relevo num pedaço de papel? A resposta está numa espécie de linguagem visual e é muito, muito inteligente. E essa linguagem usa a ferramenta mais poderosa e, olha, elegante da topografia, as curvas de nível. Pensa assim, imagina que a gente pega uma montanha e fatia ela em várias camadas, como se fosse um bolo, todas na horizontal. Cada linha que resulta desse corte é uma curva de nível, ou seja, é uma linha que conecta todos os pontos que estão exatamente na mesma altitude. E o mais bacana é que essas linhas seguem umas regrinhas bem simples, mas que contam toda a história do terreno. Primeiro, elas nunca, jamais se cruzam. Faz sentido, né? Um ponto não pode estar a 100 metros e a 200 metros de altitude ao mesmo tempo. Segundo, se as linhas estiverem bem grudadinhas umas nas outras, pode apostar que ali o terreno é super íngreme. Agora, se elas estiverem bem espaçadas, aí é uma área mais plana, mais suave. E com essas curvas, dá para fazer uma coisa sensacional, um perfil topográfico. Imagina só, a gente pega um mapa, traça uma linha reta sobre ele, aí marca cada lugar onde essa linha cruza uma curva de nível. Depois é só puxar esses pontos para um gráfico, colocando a altitude de cada um, e pronto. Ao conectar os pontos, a gente consegue ver o relevo de lado, como se tivesse cortado a paisagem e estivesse olhando o corte. É incrível! Tá, mas e na prática? Como é que se coleta esses dados todos lá no campo? Aqui a história fica ainda mais interessante, porque a tecnologia simplesmente revolucionou o trabalho do topógrafo. Olha só que salto impressionante! A gente saiu de ferramentas manuais, como o teodolito e a boa velha trena, para o que temos hoje: estações totais que fazem tudo de forma eletrônica, GPS de altíssima precisão e a cereja do bolo, drones equipados com lidar. Essa tecnologia usa pulsos de laser para mapear o terreno com um detalhe, gente, é milimétrico. O ganho de tempo e de precisão é uma coisa de outro mundo. Beleza! Então agora a gente tem uma montanha, literalmente, de dados super precisos. E aí, o que se faz com isso? É aqui que a mágica acontece.
O verdadeiro poder da topografia, hoje em dia, é transformar essa pilha de números em insights, em decisões inteligentes. Hoje em dia, os dados topográficos não ficam mais só no papel, de jeito nenhum. Eles vão direto para dentro de sistemas superpoderosos, como os SIGs, ou Sistemas de Informação Geográfica. E com eles, a gente cria os modelos digitais de elevação, que são, na prática, maquetes virtuais 3D do terreno. É como ter a paisagem inteira dentro do computador. E para que servem essas maquetes virtuais? Para tudo que é importante. São elas que servem de base para o planejamento de uma cidade, para saber como cuidar de uma bacia de um rio, para definir o que pode ou não ser construído em cada área e, um ponto super importante hoje, para estudar quais áreas correm mais risco de sofrer com desastres naturais. Bom, chegamos na parte final. E agora a gente vai conectar todos esses pontos. Afinal, por que tudo isso realmente importa? Vamos ver como a topografia está aí moldando o nosso mundo de jeitos que, na maioria das vezes, a gente nem se dá conta. Pensa no urbanismo, no crescimento das cidades. A topografia é a base de tudo. Ela que diz, olha, aqui é seguro para construir, ali não é. Ela que aponta para onde a cidade pode crescer de forma ordenada e, principalmente, quais áreas precisam ser protegidas para evitar que as pessoas construam em lugares perigosos. E na agricultura, essencial. Conhecer o relevo em detalhes permite, por exemplo, criar sistemas de irrigação que gastam menos água, ou fazer aquelas plantações em degraus, os terraços, para evitar que a chuva leve o solo embora. No fim das contas, ajuda a produzir mais e de um jeito muito mais sustentável. Quando o assunto é meio ambiente, o papel da topografia é, sem exagero, vital. É a análise detalhada das encostas que vai dizer onde há risco de deslizamento de terra. É um mapa das áreas mais baixas que mostra onde as enchentes vão acontecer. Isso ajuda a prever e, mais importante, a diminuir o impacto desses desastres, salvando vidas. Agora pensa nas grandes obras, na infraestrutura. O caminho de uma estrada, o lugar exato para construir uma barragem, o traçado de uma ferrovia. Nada disso é decidido no chute. Tudo, absolutamente tudo, depende de dados topográficos super precisos. É o que garante que a obra vai ser segura e eficiente. Então, para resumir tudo, dá para pensar na topografia como uma grande ponte, um elo. De um lado, ela tem a geografia física, ou seja, como o planeta é de verdade, e ela conecta isso ao planejamento territorial, para a gente decidir como vai usar o espaço e construir nosso futuro com base na cartografia, a arte de fazer mapas. É por isso que ela é tão fundamental. No fim das contas, a topografia é isso, o alicerce. A base sobre a qual a gente pode e deve construir nosso mundo de um jeito mais inteligente e consciente. E tudo isso deixa a gente com uma grande questão para o futuro, né? Em um mundo onde os riscos ambientais só aumentam, como é que vamos usar todo esse conhecimento cada vez mais detalhado sobre a forma da Terra, como vamos projetar cidades e sistemas que não sejam só eficientes, mas que sejam de verdade mais seguros e mais sustentáveis? A resposta, com certeza, passa por continuar aprendendo a ler o relevo.